paz do Senhor, professores. Estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 7, que tem por título Santidade, de dentro para fora. Nosso texto principal está localizado em Mateus, capítulo 23, versículo 27, que nos diz o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. O nosso resumo da lição nos diz o seguinte: Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora. Nossos objetivos da lição são mostrar a hipocrisia dos fariseus e escribas, os mestres da lei, conscientizar uma pseudo-santidade, que a pseudo-santidade favorece a prática da injustiça e mostrar o que leva uma pessoa à cegueira espiritual. Nosso texto bíblico em classe está localizado em Mateus, capítulo 15, dos versos 10 ao 14, e Mateus, capítulo 23, do 25 ao 28. Nós sugerimos, como de costume, que os professores façam essas leituras de forma alternada, voluntária ou coletiva em sala de aula. Caro professor, esta semana nós estamos com um tema muito importante, um tema que envolve, a santidade, a santificação, que é um processo no qual nós já viemos estudando durante a semana, certo? E aqui vai falar sobre esse processo ser autêntico, ser verdadeiro na vida do jovem. Por quê? Porque em comparação com os escribas e os fariseus, nós não devemos fazer como eles faziam. Porque eles tinham uma demonstração de santidade que não era verdadeira. Apesar da aparência, apesar de mostrar-se santos, eles não tinham nada de santidade. É isso que nós vamos ver aqui nesta lição e compreender um pouco desse processo que se dava no contexto ali onde Cristo veio exercer o seu ministério. Então essa é a nossa abordagem, o nosso foco da lição. No nosso tópico 1, nós temos aqui a hipocrisia dos fariseus e escribas. No nosso tópico 2, nós temos a exterioridade da santidade e prática da justiça. E por fim, o nosso tópico 3, temos a cegueira espiritual. 3 grandes tópicos para serem trabalhados ao longo da nossa lição. No nosso tópico 1, que diz a hipocrisia dos fariseus e escribas, este primeiro tópico, como de costume, que geralmente toda lição ela traz essa abordagem de contextualização. E aí o que é importante o professor destacar aqui nesse contexto é exatamente quem eram esses grupos que estavam ali circulando naquele contexto em que Cristo veio exercer o seu ministério. Então, quem eram os fariseus? Quem eram os escribas? Quem eram os saduceus? Os essênios? Os zelotes? Dentre tantos grupos que estavam ali exercendo algum poder de influência na vida das pessoas. Então é importante que o professor estude esse material, para ver e entender um pouco mais sobre os fariseus. Eu tenho algumas sugestões, A Bíblia cronológica, ela traz um pouco desses grupos, tá certo? Nós vamos falar mais adiante na dinâmica pedagógica, tá certo? E nós temos também alguns comentários bíblicos, inclusive nós temos aqui um comentário bíblico, alguns livros que são indicados, como o comentário de Robertson, que é o comentário de Mateus e Marcos à luz do Novo Testamento grego. Então, nesse comentário também há muito o que falar e discutir sobre os fariseus, E esses grupos aí que estavam ali permeando essa convivência com Cristo. Então,
a origem dos fariseus, né? O professor vai fazer aqui um contexto, vai mostrar a diferença entre saduceus e fariseus, né? Que tinham ali um pouco mais de apoio, eles eram mais populares, né? Os fariseus do que os saduceus, porque os saduceus eram mais ligados à elite, eles não tinham tanto esse apoio, esse apelo popular, mas os fariseus tinham esse apoio popular, inclusive eram bem conhecidos e famosos, né? Por interpretar a lei, por estarem ali, e os escribas, né, juntamente com eles, porque eles eram responsáveis por essas ideologias, por espalhar essas ideologias presentes nas doutrinas, né, e no modo de enxergar ali dos fariseus. Então é importante destacar isso para o seu aluno, lembrando que os fariseus, eles se consideravam os próprios mestres da lei, porém, no contato com Cristo, na convivência, em vários momentos Cristo, né, desmascara os fariseus, porque diz que eles eram hipócritas, eles não tinham uma santidade verdadeira. Em diversos momentos nós vamos entender o porquê, e aí é muito interessante, né? Eles se diziam conhecedores da lei de Moisés, se diziam zelosos da lei de Moisés, tem até os zelosos também, que é outro grupo, que entendiam ali que a lei deveria ser cumprida, nem que fosse via política, né? Tinha um viés mais político, para eles deveriam usar a força, a guerra, para poder enfrentar e recuperar esse poder. Era um outro grupo que também frequentava aqui, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre esses grupos, mas estavam ali exatamente permeando e circulando aqui o ministério de Cristo, né? Então eles se acreditavam como seus próprios mestres, e eles diziam, né, como herdeiros da autoridade de Moisés para ensinar. Lembrando que Jesus, ele não menospreza os fariseus, mas ele entende que o conhecimento que eles tinham não era usado de forma autêntica e verdadeira, não era usado de forma eficiente. E aí aqui tem uma lição que nós podemos trazer para os nossos jovens, que é exatamente: o que eu faço com o acúmulo de conhecimento da palavra? Será que eu estou usando esse acúmulo de conhecimento para transformar vidas ou transformar minha própria vida? É interessante deixar esse questionamento para os jovens, né? Porque Cristo, o que ele repreende nos fariseus e nos escribas, né? E dentre outros que questionavam, mais os fariseus, porque era o que pegavam mais no pé de Cristo, porque eles tinham, na verdade, receio, né, da fama e da popularidade que Cristo e seus discípulos estavam alcançando. O que Cristo criticava neles não era o conhecimento das Escrituras, e sim a falsa devoção dos fariseus, como diz aqui no subtópico 3. Então, o que ele criticava? Porque os fariseus ficavam observando Jesus, procurando um detalhe para poder o acusar. Como, por exemplo, aqui é o caso que nós recebemos aqui como citação, né? O fato de os discípulos de Jesus não lavarem as mãos antes de comer. E aí, Cristo fica, né? Jesus fica bastante irritado com algumas questões, porque ele estava vendo a hipocrisia. A preocupação dos fariseus não era com a higiene, mas sim de cumprir regras e rituais que estavam sendo colocados acima daquilo que eles carregavam em seus corações. Então Jesus condena essas atitudes, porque eles se diziam santos, né? Mas estavam cheios de hipocrisia e iniquidade, como diz o verso 28, né? De Mateus capítulo 23, verso 28, que diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheios de hipocrisia e iniquidade. É interessante aqui destacar que o pecado, né, que é aquilo que nós cometemos por um erro, por um deslize que nós cometemos, e temos a iniquidade. A iniquidade é exatamente, como já foi dito, né, anteriormente, a iniquidade, ela está ali praticada de forma devocional, ela está ali, sabe, como se fosse religiosamente, ela está ali sendo praticada e como se nada tivesse acontecido.
E Cristo chamou os fariseus de hipócritas e praticantes, né, cheios de iniquidade. Ou seja, eles estavam pecando, sabendo que estavam pecando e continuavam com a vida de pecado e ainda se achando mais santos e mais corretos do que as outras pessoas. Inclusive, nós temos nos evangelhos, né, o relato, né, a história do fariseu e do publicano, onde o fariseu está lá se gabando, né, elogiando a si mesmo, porque não era como aquele publicano, enquanto o publicano estava reconhecendo que ele não era um homem digno, que ele precisava do amor de Deus, que ele precisava do perdão do Senhor. E aí era isso que Cristo criticava nos fariseus, não o conhecimento da lei, mas sim o mau uso, aquele conhecimento para o bel prazer. E aí é importante você, como professor, deixar esse questionamento para seus alunos. O que você tem feito com o conhecimento adquirido da palavra? Será que você está usando só para o seu deleite, ou só a parte, né, que lhe cabe, ou ainda só para dizer que conhece as escrituras? É interessante deixar esse questionamento para os seus alunos. No nosso tópico 2, a exterioridade da santidade e a prática da justiça, da injustiça, né? Então, o que acontecia? Os escribas e os fariseus, eles viviam acusando Jesus, né? E a seus discípulos, e falava várias questões, como já mencionamos aqui, a história de Jesus e seus discípulos comerem e se lavarem as mãos, né? E eles estavam muito mais preocupados com a tradição, com os rituais, com cumprir tabela, do que o próprio exercício da santidade. Nós vemos em algumas situações Cristo, por exemplo, curando no sábado, e eles criticavam por que aquele paralítico estava carregando sua cama no sábado. Então, o que era mais importante? A cura, a salvação, ou o fato de cumprir uma tabela, de cumprir algo, como carregar a cama no dia de sábado? Ou ainda, Cristo chega para eles e diz, né, vós hipócritas, né? Se por acaso um animal de vocês não cair, né, no buraco em um dia de sábado, vocês não vão tirar? Vocês não vão recolher isso? Então Cristo começou a questionar e rebater, né, aquilo que os fariseus falavam, e era isso que trazia o diferencial. Por quê? Porque Cristo estava ali com a veracidade, a originalidade da santidade. Era isso que Cristo vinha propor. E por isso que muitos passavam a segui-lo, não só pelos seus milagres, mas sim pela autenticidade e que Cristo demonstrava para com os seus discípulos e com as pessoas que seguiam seguiam o seu trabalho, né? E Jesus demonstrou aos acusadores que, na verdade, eles eram transgressores, ou seja, não bastavam, né, eles estarem ali acusando, eles também tinham que denegrir a imagem de Cristo. Então, e isso, inclusive, chegou num certo momento, né, que levou à crucificação, obviamente, pelo um ciência de Deus, que já estava previsto, mas que os fariseus, eles estavam fazendo de tudo para que isso fosse levado a Roma, né, ao cenário político ali. Então, Jesus repreende os fariseus e diz, invalidastes a vossa tradição, o mandamento de Deus. E aí Jesus cita, né, a lei mosaica, como temos aqui, que deve se honrar ao pai e à mãe, porque ele sabia que isso não acontecia dentro dos fariseus. Então os fariseus, eles pregavam a lei, eles divulgavam a lei, mas eles não eram praticantes. Então é muito importante, professor, nesse momento você parar aqui e fazer uma reflexão com seus alunos, que o processo de santificação, ele é individual, certo? Embora a busca possa haver de forma coletiva, mas ele é um processo individual. E ele é um processo único, né? Ele é um processo que cada um vivencia e busca ali de forma verdadeira. Cumprir rituais, certo? Não santifica ninguém por si só. Obviamente, nós temos aqui, né, muitas tradições trazem significado e riqueza em nossas vidas, como nós temos o comentarista aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, que traz aqui, né, mas o que acontecia que diferenciava, né, os fariseus de Cristo, né?
eles estavam colocando os rituais, equiparando as escrituras. Então eles estavam colocando acima aquele legalismo, eles tinham que cumprir, custe o que custar. Então, cumprir por si só esses rituais não garantiria a santificação. Então, assim da mesma forma, os nossos jovens. Então, o professor vai trazer essa reflexão, mostrando para os professores, mostrando para os seus alunos que não adianta eu seguir regras e normas e cumprir rituais se o meu coração está distante do Senhor. E aí, infelizmente, eu não tenho como medir, né? Eu não tenho como medir ali quem é mais crente, quem é menos crente, quem está mais perto de Deus, mas há um sinal, né? A Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Então, qual fruto o jovem tem dado? Qual fruto? Questione, pergunte a eles se o que é mais importante, se é de fato os rituais ou a santificação individual, né, que vai nos levar a maior intimidade com o Senhor. Então é importante deixar destacado, né? E Jesus ainda mais adiante diz, né, que essa falsa santidade já havia sido prevista, né, no profeta Isaías, e ele disse: o seu povo adorava a Deus com palavras, mas o seu coração estava bem longe. Então Cristo sabia, ele sabia que ele veio para exercer esse ministério, e ele viu, né, que muitos o seguiam, mas muitas pessoas honravam apenas com a boca, porque quando houve o processo de crucificação, as pessoas deixaram de seguir a Cristo. Nunca nem vi, não vos conheço. Assim como aconteceu com o próprio apóstolo Pedro, né, que posteriormente se tornou um grande apóstolo, mas enquanto discípulo, Pedro chegou no momento em que negou que conhecia Jesus. Então, assim, havia esse processo, né, de honra com os lábios, mas o coração estava distante. Então é importante deixar destacado para o seu aluno esse detalhe, para que ele venha entender que a santidade e a prática da injustiça. Então, quando eu não tenho um coração voltado, eu acabo cometendo injustiças, acusando pessoas de coisas que elas não fizeram, olhando como se eu fosse com ar superior, porque eu estou cumprindo aqueles rituais e o meu irmão não está cumprindo. Então, tem que ter bastante cuidado para fazer essa reflexão. E agora, nosso tópico 3, nosso último tópico, nós vamos rapidamente aqui também fazer algumas menções, né? Que tem por título cegueira espiritual. Então, o que acontecia com os fariseus? O que acontecia com os fariseus, os escribas, né? Dentre outros, eram que eles eram cegos. Eles tinham cegueira espiritual. E que cegueira era esse? Além de eles serem cegos, eles eram um grupo popular, né, que tinha um poder de liderança. Eles eram cegos, condutores de cegos. Então, além de pensar errado, eles ainda influenciavam pessoas a pensarem errado. São os demagogos, né? Os demagogos, porque eles influenciavam as pessoas a tomar decisões, a agir de forma arbitrária, né? Então, aqui Pedro pede que Jesus nos ensine. Esse segundo tópico aqui eu acho muito interessante, porque traz exatamente essa questão, né? O discípulo Pedro não se preocupava em declarar publicamente o que não havia compreendido, mas teve que perguntar e não estava nem aí, né? Se importou com a reação das pessoas. Então o apóstolo Pedro, ele pedia ao Senhor: nos explique, esclareça em nossa mente aquilo que nós precisamos entender. Ele era sincero, ele era escancarado, podemos dizer assim. Então Pedro, ele era alguém aberto, que tinha os olhos abertos, espirituais, né? E muitas pessoas deixam de aprender com receio de perguntar. E aí é bem interessante você trazer esse momento para os seus jovens, exatamente ajudando-os a tirar essas dúvidas, a serem mais abertos, para poder crescer espiritualmente, deixar de ser meninos espirituais e passarem a comer alimento sólido e crescer na graça e no conhecimento e no processo de santificação, né? Os fariseus e escribas ouviam ensinos de Jesus e não aprendiam. Por quê? Porque eles estavam com interesses próprios, eles estavam usando ali para o bel
prazer, eles não estavam preocupados em aprender para exercitar, e sim para acusar e julgar as outras pessoas, e não a eles próprios. Então, vejam como é interessante isso, né? Porque o Jesus sempre estava ali preocupado em trazer uma mensagem para as pessoas, por parábolas, por histórias que ele contava. E os fariseus estavam preocupados em ouvir para acusar, em condenar as práticas de Cristo. Então, eles estavam ali ao bel prazer, eles não estavam ali para aprender com Cristo. Então, os fariseus eles eram infiltrados, eles paravam para ouvir os ensinos de Jesus, mas não era para crescer espiritualmente, e sim para usar aquele conhecimento e acusar Cristo e denegrir a imagem de Cristo. Era isso que eles queriam. E por isso, eles eram cegos espirituais. E por fim, Cristo vai dizer, né, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que procede do coração. E aí nós vamos culminar, né, com o nosso título da lição, que nos diz aqui, santidade de dentro para fora. Então, o que contamina não é o que entra, e sim o que sai. O que eu estou exalando para as pessoas? O que eu estou colocando para fora? Será que é Cristo? Será que é a palavra dele? Ou será que são redes sociais? Ou será que são hipocrisias daquilo que eu não vivo? É importante você questionar e o seu aluno trazer essa reflexão à tona, né? E ele criticou esses hipócritas, esses fariseus, exatamente por isso. E infelizmente, ainda hoje, nos dias atuais, né? Nós temos essas práticas em que os rituais são colocados acima, né, da palavra, da exposição da palavra, da prática da palavra. Ou seja, eu não preciso praticar, eu só preciso parecer que pratico. Eu só preciso cumprir alguns rituais. Então é bem interessante deixar isso para os seus alunos destacado. A santidade ela deve vir de dentro para fora. Ela vai exalar a santidade ali, né? E as pessoas vão olhar ao redor e vão ver essa santidade aí que vai partir do meu coração. Agora o nosso momento EBD. É isso aí. Vamos fazer o momento EBD na sua igreja, na sua congregação? Aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos. Não esqueça de divulgar a EBD na sua igreja. Convide pessoas, convide os jovens a fazerem parte da sua sala. Faça aquela visita no ensaio, aquela visita na oração da mocidade, fazendo aquele convite para que os jovens participem da escola dominical e assim venham a cada dia crescer e ser edificados na palavra do Senhor. Não deixe de fazer o momento EBD em sua congregação. E agora, nosso momento pedagógico e didático. Nós temos aqui uma dica, né, uma orientação da nossa lição na página 48, que sugere fazer uma pequena dramatização de um cego, né? Você vai vendar a venda de um aluno, vendar o olho de um aluno e pedir que outro aluno que também esteja vendado faça um trajeto em sala. E ao final você vai mostrar ali que é impossível um cego guiar outro cego. Muito interessante essa dinâmica, você pode aproveitar em sua sala e utilizar sugestão da nossa revista da EBD. Nossa segunda sugestão é, né, essa é nossa, uma sugestão nossa, é o professor utilizar e reproduzir o quadro, tá certo? Da página da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, na página 1288, eu vou deixar a imagem no link aí da descrição, certo? Que você vai apontar as diferenças entre os fariseus e os saduceus, mostrando as características positivas e negativas. Nós temos aqui o quadro, tá certo? Que vai estar aqui, eu vou deixar aí para vocês, certo? E outro detalhe também são os grupos judaicos, você trazer isso para os seus alunos. Quem eram os saduceus, fariseus, essênios, escribas e os zelotes? Esses grupos estavam ali convivendo com Cristo, né? Então eles tinham ali todo um contato. Então você trazendo esses detalhes. Isso aqui fica também na Bíblia de Estudo Pessoal, na página 1256, e também o quadro
que vai ajudar a esclarecer ali quem eram esses grupos e o que estavam fazendo ali naquele momento. Então foram essas nossas dicas e sugestões para a sua aula no domingo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Nossos vídeos vão lá toda semana. Não deixe de acompanhar o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma ótima aula no domingo.